Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui nesse versículo, em Salmos 1, versículo 1, nós percebemos que Jesus, ele jamais poderia se sentar na roda dos escarnecedores, porque o versículo é muito claro quando ele nos declara que quem faz esse tipo de coisa é uma pessoa que não tem felicidade. No Novo Testamento, nós temos a declaração de que Jesus, ele se senta ali com pessoas consideradas, vamos dizer, pessoas pecadoras. Não podemos deixar de frisar aqui o início desse versículo. Esse versículo que acabamos de ler diz que bem-aventurado, ou muito feliz, é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, que não fica ali. Então há claramente aqui uma separação entre pecador e o homem de Deus. Partes da Bíblia nos relata que ao homem natural, isso tudo que estou falando aqui parece loucura. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, versículo 14. Mas, voltado para o nosso assunto de hoje, que é a questão que muitos falam por aí, que Jesus, ele foi até os pecadores, E essa parte é muito interessante, porque esse versículo aqui diz que bem-aventurado é aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O escarnecedor, você sabe, é aquele que zomba, aquele que diz que a Bíblia é falsa. E aqui, talvez você diga, não, o versículo não está falando da Bíblia. Eu só queria te fazer uma pergunta. Onde estamos lendo este versículo? Dá para você me responder? Se o versículo não fala da Bíblia, aonde que ele está escrito? Entre milhares e milhares de versículos e livros, este versículo também é um versículo da palavra de Deus que nos declara isso, que nos revela isso. Então, se Jesus, se assentava, como muitas pessoas famosas por aí dizem, Jesus, eu fui à festa de fulano, porque Jesus também disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Mas o versículo que acabamos de ler, antes de nos aprofundarmos mais nesse assunto, o versículo que acabamos de ler nos fala sobre a bem-aventurança e nos fala diretamente, nos dando uma direção sobre quem é bem-aventurado, ou seja, muito feliz. Na visão do versículo, essa felicidade vem da obediência àqueles que não se detêm em certos caminhos. Aqui não se fala de salvação, apenas de felicidade. E eu quero que vocês guardem bem esse ponto do vídeo, desse momento de reflexão, para que a gente possa tirar assim uma conclusão mais simples, para que você possa entender por que certas pessoas estão sendo castigadas por outras pessoas por participarem de coisas sem o devido processo, Hoje vamos dizer assim, processo legal de Deus, o devido processo legal de Deus. Você não é obrigado a ser crente. Você é obrigado a entender que, se é crente, tem que se obrigar a andar debaixo daquilo que Deus determinou. E o mais interessante nessa história, nesse momento de reflexão que eu faço aqui, é que se você é crente de verdade, isso para você vai ser o contrário. Quando você se assentar na roda dos escarnecedores, você vai sentir que você tem ali uma missão. Quando você faz isso que Jesus fez, ele mostra ao
pecador que ele tem que se arrepender. E aí que vem o versículo que quero que vocês reflitam comigo. Vem comigo, vamos ver que versículo é esse. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Isso está escrito lá em Marcos 2, versículo 17. Prestou atenção no que Jesus diz? Eu não vim para os sãos. Eu vim para chamar aqueles que estão doentes ao arrependimento. Eu posso dizer para você com toda clareza. Primeiro fato. Ele faz duas comparações. Aquele que é salvo é são. Então, ele está me chamando de são, é isso que você quer dizer? É isso? Então quer dizer que eu já estou salvo. Você que vai aí para essas festas, senta lá, dança, canta, prega lá do seu jeito lá, menos do jeito de Deus, do seu jeito, porque o jeito de Deus é esse aqui que eu estou te dizendo. Está dizendo que eu sou santo, então, né? Você é santa ou santo. Você está lá no meio do pecado, dançando, brincando, falando para ele que Deus tem muito mais para ele. E então você está chamando o próprio Jesus, então, de pessoas que se assentam na roda dos escarnecedores, que se detêm no caminho deles. Você está chamando Jesus de zombador, porque essas pessoas zombam o tempo todo de Jesus. Você está lá no meio deles, fazendo o que eles fazem. E o problema não é você estar lá, não, porque Jesus também estava no meio deles. Mas só que Jesus, no final desse versículo, fala muito bem para nós. Ele diz assim: porque são eles que precisam de ouvir sobre o arrependimento. Eu quero te perguntar, você em algum momento disse para eles que eles precisavam se arrepender do que estavam fazendo, mudar a sua vida? Você disse ali naquela festa. Às vezes o motivo da festa é exatamente isso. A pessoa colocar na cabeça que a festa que ela está fazendo, só isso já a leva para o inferno se ela não parar, se ela não mudar. Aí ela vai te perguntar: por que você está aqui? Eu vim aqui como porta-voz de Deus para avisar vocês. Eu vim aqui falar com vocês que Jesus não aprova isso que vocês estão fazendo. Por quê? Porque Ele é Deus. Eu não vim obrigar vocês a nada. Muito pelo contrário. Eu vim aqui dizer para vocês que vocês são livres para fazer o que vocês querem. Eu não vim obrigar vocês a fazer nada. Muito pelo contrário disso. Eu vim aqui para dizer a vocês que se vocês continuarem nesse caminho, vocês vão para o inferno. E um fato bem importante aqui. Quando você fala que Jesus se misturava, andava com eles, você está mentindo. Jesus não se misturava nem andava com eles. Jesus falava para eles que eles tinham que se arrepender, como ele fez com a mulher adúltera. Vai, os teus pecados estão perdoados. O simples fato daqueles homens que iam jogar pedra nela estarem também cheios de pecado, não purificou aquela mulher dos seus pecados. O que purificou aquela mulher dos seus pecados foi o perdão de Jesus a ela. Por causa do medo da morte, ela em seu coração orava a Deus incessantemente para que não morresse. O medo da morte fez com que ela entendesse a ordem de Jesus: vai e não peques mais. Estamos chegando a um consenso aqui. Eu queria saber de você. Você concorda com o que eu falei? Não concorda? Fale aqui embaixo nos comentários. Nós estamos aqui para isso. Nós a cada dia nos aprofundamos mais no que é eterno. Por quê? Porque queremos ir para lá. Se você quiser passar numa prova e não estudar, você não vai passar. Muitas pessoas não estudam, oram a Deus para passar na prova sem estudar. E quer passar na prova. O milagre do conhecimento é ordem direta de Deus. Se ele fizer isso, ele vai ser injusto com quem estuda. Então, se Deus deixar com que você participe dessas coisas, sem que você fosse culpado pela morte deles, porque eu quero te dizer mais com toda tristeza, vou declarar para você: você não pode usar a palavra de Deus para não fazer nada. A palavra de Deus é uma espada.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6, versículo 23. A mistura que estão fazendo por causa da conivência, ou seja, você quer ficar bem com a sociedade, mas não está nem aí se Deus está bem com você ou não. Essa é a mais pura verdade. Eu quero te dizer uma coisa. Na verdade, você não acredita na fé que professa. Você apenas professa aquilo que acredita. Essa é a mais pura verdade. Você consegue acreditar que você consegue dar voltas na palavra de Deus para que o seu pecado se encaixe naquilo que Deus disse. Eu tenho uma triste notícia para te dar, não apenas para aqueles que estão na festa onde você vai pregar o evangelho que não prega. Você não prega evangelho nenhum, você prega aquilo que você pensa. Eu tenho uma triste notícia para te dar. Tanto eles como você já colocaram em seu coração que Deus aceita você do jeito que você é. Deus, Ele chama você do jeito que você está. Porque eu vou te dar outra revelação da palavra de Deus que é muito gostosa. Você sabe por que Deus te chama como você está? É porque do jeito que você está, não dá para continuar. Só por isso. E eu vou dizer para você, pela palavra de Deus, o que significa isso. Preste atenção nessas palavras. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. Eu te pergunto, de que nascimento Jesus fala aqui? De que forma você tem que nascer de novo? Será que eu estou ficando um pouco surdo? Será que o Espírito não consegue falar o que é óbvio para mim? Muitas vezes Deus tirou o óbvio para que pessoas como você, que vai a certos lugares e não consegue compreender que lá não é o seu lugar, você acha que está fazendo apenas a vontade de Deus e não lá pregar o Evangelho? A vontade que Deus tem que você vá lá pregar o Evangelho para dizer para eles que eles têm que se arrepender. Se for diferente disso, se você chegar lá e começar a orar por eles, dizer que vai continuar, que Deus tem uma grande vitória na vida dele, você pode até falar isso para ele, mas no final, só se você se arrepender. Se eu, que estou aqui agora falando isso, não me arrepender, se eu não nascer de novo, ai de mim. Esse fato será sempre lembrado entre as nações, entre os povos, entre multidões, porque em nossas cabeças, como já disse, nós criamos um lugar confortável, vamos assim dizer, aqui na terra. Porque aqui na terra vivemos ao nosso bel prazer. Se alguma coisa te diz, não toque ali porque aquilo ali vai fazer mal para você, você vai lá, apanha e ainda come daquilo. Porque na sua cabeça não vai fazer mal. Que não faça mal. Mas mesmo que não faça mal, só preste atenção numa coisa. Quando uma ordem dessa for dada, ou quando alguém disser isso a você, preste atenção em quem está falando com você sobre tal coisa, sobre tal ordem, o que tem ou não de deixar de ser feito ou se fazer. Porque eu não estou aqui brincando para que você olhe para mim e fale assim, eu vou dar um like, eu vou curtir esse vídeo, eu não estou nem aí se você vai curtir ou não vai curtir o vídeo. Porque o que eu estou aqui a fim de fazer é trazer para você a realidade daquilo que eu estou disposto a entregar a você. Eu desfaço da minha identidade para que o caráter de Cristo nasça em mim. Eu deixo de fazer muita coisa que talvez eu gostaria, não sei, para que Deus esteja satisfeito com o que eu falo, não você. Porque se Deus se satisfaz com o que eu falo e você não, é porque eu estou fazendo a coisa certa, mesmo que isso doa aos meus ouvidos. Se preciso for, eu tenho que largar pai, mãe, filho, irmão. Tenho que deixar todos para trás para seguir aquilo que Deus, se preciso for. E é assim que funciona a vida ao lado de Deus. Nós somos pessoas que temos que entender o que Deus quer e deixar de lado aquilo que pensamos. Fazemos coisas irracionais, irresponsáveis, porque não temos direção daquilo que Deus prometeu nos dar por causa da obediência. A obediência, ela produz frutos de sabedoria, ela produz frutos de benevolência, de bem-aventurança. Por quê? Porque a obediência leva isso como consequência. Isso é consequência da obediência. É como você matar sua sede quando você está com sede. É nesse sentido que Deus fala. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Que você repense seus atos quanto a essas coisas tão simples de se entender. Mas que nós criamos uma mente, um lugar
aleatório, que é o lugar onde colocamos ali todos os nossos pecados, achando que viver desse jeito vai dar certo, porque eu acho que vai dar certo, eu sou bonzinho, eu sou bonzinho, eu só faço o bem. Você não faz o bem se você não conhece o bem. Talvez você criou o bem na sua cabeça. Talvez, eu não sei, eu também. Eu me incluo nisso tudo que estou falando, porque eu preciso mudar, eu preciso todo dia buscar, perseverar. Isso é fruto daquilo que está em mim. Que Deus nos abençoe. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link que te leva direto para o meu site. Vai lá, tem ali um livro muito bom que fala sobre ansiedade. Eu tenho certeza que não custa nada você dar uma olhada. Que Deus assim nos abençoe. Não deixa de curtir, de dar o seu like, para que a gente possa voltar aqui outras vezes. E até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, para sempre. Amém.